Meus queridos, a graça e a poderosa paz do nosso Senhor e autor e consumador dos séculos, o nome que é acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que eu e você fosse e somos uma nova criatura. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, que se encontra lá no livro de Salmos, Salmo 1, que vai falar muito ao meu coração e ao seu coração, e em locais que a gente não deveremos pisar, ambientes que a gente deveremos se afastar, ambientes que a gente não deve se aproximar, terreiros perigosos, pessoas que você vai se ajuntar, que é perigoso você estar naquele ambiente. Por isso que tem aquele ditado: me diz com quem tu anda, que direi quem tu sois. Mas eu quero primeiramente convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para se fazer presente nessa noite, e que Deus ele possa falar aos vossos corações nessa noite. Que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus que habita sobre a minha vida venha falar aos vossos corações. Observe aqui, o Salmo 1 vai dizer bem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você observe que agora, a primeira parte, Deus diz: olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios. O que Deus ele está dizendo, querido, se você conhece a lei dele, se você conhece a verdade dele, que ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres. João 17 vai dizer: santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Simplesmente isso, querido. Aí você observa aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, seja, querido, você vai receber conselho de pessoas que têm o mesmo intuito que você. Você vai receber conselho de pessoas que querem algo com Deus, pessoas que querem ter uma intimidade com Deus, pessoas que querem ir para a vida eterna, pessoas que você vê que aquelas pessoas verdadeiramente não querem viver nesse mundo mais, mas sim querem ser uma nova criatura. Então é nessas pessoas que a gente temos que receber conselho e não receber conselhos negativos de pessoas que não pensam uma vida cristã, uma pessoas que pensam diferente dos propósitos de Deus. Então a gente temos que se reter dessas pessoas e não seguir aos seus conselhos. Observe: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não conhecem a Deus e que muitas vezes chegou, pisou na terra dos santos e se afastou, mas ele já é conhecedor da palavra. Ele está agora num patamar mais perigoso. Por quê? Porque a partir que eu e você pisa no santo dos santos, ou nós vive a palavra, ou agora nós vamos sofrer a consequência. Mas o ímpio verdadeiro é aquele que ainda não conheceu verdadeiramente a palavra. Então esse precisa conhecer verdadeiramente a Cristo para ser uma nova criatura. Então nós não devemos seguir o conselho dessas pessoas, mas sim a gente que é conhecedor da lei, conhecedor da verdade, e levar o evangelho para essas pessoas, como vai dizer Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a Bíblia também vai nos falar que diz: ide fazer discípulo. Então a gente vai fazer discípulo, vai proclamar o evangelho.
verdadeiro, o evangelho genuíno, evangelho que salva, evangelho que cura, evangelho que liberta, um evangelho que vai te levar a um grau de santidade com Deus. Você observe, segundo o conselho dos ímpios, nem se dete no caminho dos pecadores. Então você observe, não segue o conselho dos ímpios e nem se dete no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os ímpios, que eles não conhecem verdadeiramente a palavra. Então você que hoje é conhecedor da palavra, não digo que você não tem que ir até essas pessoas, porque a Bíblia diz, ide e fazer discípulos. Mas cuidado, se você ainda, querido, tem uma crise de abstinência, se você não se sente preparado para pisar naquele terreno perigoso, não chega lá sozinho. Tira o orgulho de dentro de você e diz, olha, irmão, vamos mais eu, que eu não estou preparado para pisar naquele terreno, porque aquele terreno ainda é perigoso para mim. Eu ainda não estou firme, fortificado para chegar até aquela pessoa e dizer a verdadeiro evangelho genuíno, porque eu posso ter uma fraqueza. Então, existe um momento, querido, que é melhor você recuar do que você querer achar que está preparado e acabar tendo uma recaída. Porque Satanás, ele é astuto, ele não desiste de tentar, ele não desistiu de Jesus no deserto. Então ele não vai desistir de tentar eu e de tentar você, querido. Então você tem que observar para que você não pise em terrenos perigosos, para que você não possa cair em tentação, para que você não possa envergonhar o nome de Cristo, porque o nome meu e seu, nós é um nome qualquer. Mas o nome de Cristo não pode ser envergonhado. O nome de Cristo tem que ser glorificado, exaltado, porque é o nome acima de todos os nomes. Quem nem vai dizer lá em Filipenses 2:9 que o nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes. E o 11 vai dizer que todo joelho se dobrará por nome de Jesus. Querido, o meu nome e o seu nome não tem poder algum. O nome de Cristo é que tem poder e se aperfeiçoa em mim e em você a cada dia. Mas precisa que eu e você seja vigilante, seja transformado, como diz Paulo lá para os Gálatas, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas o Espírito Santo de Deus hoje vive em mim. O Salmo 119, verso 11 vai dizer, o salmista Davi, ele fala, olha, guardei as palavras do Senhor na tálba do meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Então seja, quando você guarda, quando a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:22, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, olha, se você estiver atento às minhas palavras, ela vai se aperfeiçoar em sua vida. Então você vai ser transformado através do Espírito Santo, que vem a convenção do pecado, para que eu e você venha ser uma nova criatura. E a gente, querido, existe o grau de santidade. Ah, não vem dizer, ah, irmão, eu peco. Não, você peca porque você gosta de pecar. A gente não temos apenas que temer a consequência do pecado, porque quando você temer a consequência do pecado, você vai ficar naquilo, se eu adulterar, o acontecimento vai ser esse, se eu fizer isso, o acontecimento vai ser esse. Não, querido, você tem que temer ao pecado, porque a partir que você teme ao pecado, você se torna uma nova criatura, porque você não teme a consequência, você teme ao pecado. E se você vive a lei, não tem lei não tem lei para a lei de Deus, para aquele que vive os mandamentos de Deus, mas existe a lei para o pecado. Querido, então você observe, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se dete no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Você observe que agora a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Eu quero trazer um termo para você aqui. Pedro, quando negou Jesus, ele vinha seguindo Jesus de longe. Então agora Jesus chega na casa do sumo sacerdote Caifás. Então ele entra para o pátio. Então, ou seja, Pedro agora começa a pisar em terras perigosas. Porque ali estava o sumo sacerdote, ali estava os fariseus, ali estava os escribas. E agora Pedro, ele chega e começa a ver Jesus de longe. Agora vai para o meio dos acusadores de Jesus, se aquece no fogo dos acusadores de Jesus. Então você observe que Pedro, agora ele começa a pisar em terreno perigoso. Coisas que não era para Pedro chegar naquele meio, porque aqueles homens, os sacerdotes e os fariseus, eles conheciam os discípulos de Jesus. Então, aqueles outros discípulos se afastaram, mas Pedro entrou para o pátio da casa de Caifás. E agora, a primeira serva viu Pedro e diz, esse daí anda com Jesus. E ele começa a negar Jesus. Então o grau que Pedro tinha com Jesus começa a cair o patamar. Porque Pedro não deveria estar naquele ambiente, querido. Meu querido, muitas vezes a gente não devemos pisar em terreno perigoso. Por isso que a Bíblia diz, não assentará na roda dos escarnecedores. E agora Pedro, ele está na roda dos escarnecedores, porque aqueles homens estavam procurando falso testemunho contra Jesus. Aqueles homens estavam fazendo de tudo para condenar Jesus. E agora Pedro, o discípulo de Jesus, está no meio daquele povo. Mas Pedro, quando começa a negar Jesus, que aquela serva diz, esse andava com Jesus, Pedro começa a primeira falha, primeiro erro, se senta ao meio dos escarnecedores, se aquece no fogo dos escarnecedores, e agora começa a negar a Cristo, começa a mentir, quando a Bíblia diz lá em João 10:10, Satanás é o pai da mentira. Então, ele agora começa a mentir, porque ele conhecia a Cristo, ele era discípulo de Cristo, e agora ele começa a negar a Cristo. Se a negação de Pedro fosse simplesmente uma negação, mas ele começa a negar a Cristo com juramentos. E além de juramentos, ele começa a negar a Cristo e ainda mais amaldiçoar as pessoas. Jamais Cristo permitiria isso. Então você observe que ele começa a pisar, sentar na roda dos escarnecedores, começa a se aquecer no fogo dos escarnecedores. Então Pedro está em terrenos perigosos. E agora Pedro nega Jesus. E aquela mulher, aquela serva diz, ele é um dos que anda com Jesus, o Nazareno. E Pedro nega. Depois chega outra serva e diz, esse daí anda com ele, esse daí fala igual a ele, a sua fala lhe condena, esse aí é Nazareno. Meu querido, muitas vezes ele não poderia mudar a origem dele, que era Galileu. Então a própria voz de Pedro ia condenar, para você ver que ele estava tão grande em terrenos perigosos. A Bíblia diz que Jesus alertou Pedro lá atrás, muito antes, para você ver como estava a situação de Pedro, que Pedro, ele jurou que ia para a sepultura com Cristo, ele morreria por Cristo, ele fazia tudo por Cristo, ele dava a sua vida por Cristo, e agora ele está negando Cristo. Para você ver, querido, quando a gente pisa em terrenos perigosos e se ajunta com pessoas que não têm a mesma intenção que a sua, que aquele povo queria condenar a Jesus, aquele povo queria encontrar até falso testemunho, como encontrou, para condenar Jesus. E Pedro, naquele momento, como ele está no meio daquele ambiente, ele disse, se eu falar que estava com Cristo, eles vão me apedrejar, eles vão me bater, eles vão me prender. Ele se negou, então o seu próprio
cargo, que era discípulo de Jesus, que quando ele nega isso, ele nega Cristo de tudo que Cristo já tinha feito com ele lá atrás. Para você ver, querido, que quando eu e você pisa em terrenos perigosos, e Pedro, ele era conhecedor da lei, ele andava com Jesus. Pedro foi um dos discípulos que procurou mais intimidade com Jesus. A todo tempo Pedro estava perguntando, a todo tempo Pedro estava se metendo, a todo tempo Pedro queria ser melhor do que os outros. Mas agora Pedro pisa em terrenos perigosos, querido. Querido, o que eu quero te dizer é que você tem que ter cuidado nos terrenos que você vai pisar. Você tem que ter cuidado com as pessoas que você vai andar. Você tem que ter cuidado com as palavras que vai sair da sua boca e para quem você vai falar. Porque Pedro começa a falar, e se Pedro negasse Jesus simplesmente para uma pessoa, mas a Bíblia me relata lá em Mateus, que Pedro, ele nega para todos que não conhecia a Jesus. Ele nega para todas as pessoas ouvir que ele não conhecia Jesus. Então você observe que ele não nega simplesmente para um, dois, não, ele nega para todos ouvir aquela situação. Então naquele momento Jesus ele vem saindo e olha nos olhos como aquele povo quando Pedro nega a terceira vez. Que a Bíblia diz que Jesus disse, ainda antes que o galo cante 3 vezes, ainda antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E lá no livro de Marcos, que é o único que fala quantas vezes o galo canta, vai falar que o galo cantou 2 vezes. Quando a gente vai falar de galo, a gente vai falar de uma cultura que existe hebraica, que era a vigília do galo, que existia 6 da noite, 9 à meia-noite e das 3 às 6 da manhã, que é o cântico do galo. Era quando a trombeta tocava, que era para mudança de plantão daquelas pessoas que estavam segurando aquela vigília. Muitas pessoas acham o galo canta, mas como não pode acontecer de um galo cantar, porque eles estavam no pátio de Caifás. E a cultura hebraica, elas não queriam animais, e essa casa do sumo sacerdote Caifás se encontrava no centro de Jerusalém. E animais não poderiam estar naquele ambiente, querido. Então, a cultura do galo significa a trombeta que era tocada para tocar o turno dos vigias. Então, querido, você observe que Pedro estava num terreno perigoso. Então, querido, o que eu quero te dizer nessa noite é que você tem que ter cuidado no terreno que você pisa, e com quem você fala, e a quem você nega. Querido, porque Pedro negou, quando Jesus sai, que olha no profundo dos olhos de Pedro, como todos estavam olhando ele negando, Pedro se lembra do que Jesus tinha falado lá atrás. E Pedro naquele momento se entristece e começa a chorar amargamente. Porque o que Cristo falou, tudo se cumpriu. Mas Pedro pisou em terrenos perigosos. Cuidado, querido, no terreno que você pisa. Cuidado com as pessoas que você anda. Me diz com quem tu anda, que direi quem tu sois. Se tu anda com pessoas que têm a vontade de conhecer a Cristo, de viver com Cristo, de morar no céu, tu está andando para o caminho certo. Mas se tu anda com pessoas que só têm palavras negativas, corre de perto. Sai desse ambiente quanto é tempo. Porque o diabo, ele vive como um leão, procurando alguém para tragar. Ei, e se você está em terreno perigoso, meu querido, o diabo, ele também está querendo tentar te tragar. Então sai a tempo desse terreno perigoso, para que Deus possa fazer de você uma nova criatura, para que você seja um homem segundo a vontade de Deus, para que você seja um homem bem-sucedido na presença de Deus, para que você venha dar testemunho. Você não precisa, querido, sair por aí dizendo, eu sou super crente,
Porque eu te provo na Bíblia que o mundo vai dar testemunho de ti. Como, irmão Bruno? Te provo. Elias, a mulher, olhou para ele e disse: vejo que tu verdadeiramente és um homem de Deus. Ei, Paulo e Sila ia passando, a mulher que estava com espírito de adivinho disse bem assim: vejo verdadeiramente que vocês é homens de Deus que pregam a palavra da salvação. Ei, deixa eu te dizer mais. Jó, o próprio Deus deu testemunho de Jó. Quando Satanás veio de arrodear a terra, que subiu lá para cima para falar com Deus, Deus olha para Satanás e disse: Satanás, visse o meu servo Jó, homem temente, que do mal sabe se desviar. Ei, observa, pessoas vai dar testemunho de ti. Satanás, incorporado nas pessoas, como aquela mulher com espírito de adivinho, vai dar testemunho de ti. E o próprio Deus vai dar testemunho de ti, como deu testemunho de Jó. Esse verdadeiramente é meu servo. Ei, faz que nem Enoque, caminha com Deus, tem intimidade com Deus. Faz que nem Noé. No meio dessa geração, Deus viu graça em Noé. Ei, faz que nem Elias. Deus viu graça e levou Elias. Deus viu graça e levou Enoque. Querido, no meio dessa geração nós temos que ser diferente. Nós temos que ser uma geração eleita que não se curva a Baal. Mas nós temos que ser vigilante para que a gente não pise em terrenos perigosos. Querido, que a gente vai ser bem sucedido na graça do Senhor, e autor e consumidor dos séculos, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio por mim e por você, para que eu e você seja uma nova criatura. O pecado que nós tinha eterno, lá em Romanos 6, 23, se tornou numa vida eterna. Porque lá em João 3,16 ele disse que eu dava seu filho unigênito, deu seu filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Mateus 11, 28 ele disse: agora eu estou chamando todos cansados, sobrecarregados, que eu quero aliviar, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, mas o do homem é pesado. Eu quero aliviar a sua dor hoje, eu quero fazer de você uma nova criatura hoje. Eu quero tirar você desse terreno perigoso e te colocar diante da minha presença, diante da minha graça. A minha graça que é inabalável, querido. Mas nós precisamos se render a Cristo. Então, querido, eu quero fazer o convite. Aceite o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida hoje. Querido, se você, na onde quer que você esteja, diz: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te aceitar como Senhor e único Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, com caneta de ouro, que jamais será apagado, porque eu não quero viver mais essa vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que o Senhor seja lâmpada para os meus pés e a sua palavra para o meu caminho. Eu quero conhecer o seu caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que ele está lá em João 14, 6. Não turbe os vossos corações. Crê em mim. João 14, 6. Ele é o caminho, verdade e vida, querido. Mas nós não podemos pisar em terrenos perigosos. Então, querido, é essa palavra que eu quero deixar para os vossos corações. Cuidado no terreno que você pisa hoje. Busca pessoas que querem ter intimidade com Deus. Porque através dessas pessoas, a sua vida também vai ser transformada. E você vai ser uma nova criatura. Não vivo, mas o Espírito Santo de Deus vive em mim. Você quer ir para um culto de libertação? Ei, culto de libertação não é aquele que roda, gira, pula. Culto de libertação é o dia de estudo bíblico da sua igreja. Vai para o estudo bíblico da sua igreja, que a palavra é que cura, liberta e salva. E leva
para o céu. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente. Fica com essa palavra para os vossos corações, em nome de Jesus. Amém.